Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu torno a falar sobre esse romance excelente da Marilynne Robinson, Gilead, para dar sequência na nossa leitura. Hoje eu quero falar de alguns aspectos que me chamaram a atenção nas últimas páginas que eu li. A relação entre a esperança e o encantamento do mundo, a virtude da esperança e o encantamento do mundo no pastor John Ames, na pessoa do pastor John Ames. E eu quero começar por um aparente paradoxo, que ele vai se estender ao longo de todo este comentário às cartas do pastor John Ames, que é o paradoxo das trevas dele. Esse período de trevas que durou a maior parte da sua vida, como ele diz, e que é o período imediatamente posterior ao falecimento da Louise, sua esposa, e da sua filha Rebecca. Desde então ele ficou sozinho, ele abraçou essa solidão, e ao mesmo tempo foi um período muito difícil, né? Que ele passou toda a juventude, fim da juventude, vida adulta inteira aí, até que ele conheceu a mãe do filho dele, para quem está escrevendo essas cartas, né? Essa mulher mais jovem, que aparece um dia na igreja dele, que ouve os seus sermões, que se aproxima da fé, que se aproxima dele. E, enfim, eles têm esse filho da velhice, não é? A gente vai ver que não só Abraão é um dos paralelos possíveis aqui para a figura do pastor John Ames, como também Jó. Especialmente hoje eu quero lembrar do Jó. Primeiro eu vou ler uma citação que trata desse período das trevas aqui que ele comenta. O meu próprio período de trevas, como costumo chamar a minha época de solidão, todo esse período, desde a morte da primeira esposa até ele se casar com a segunda esposa, durou a maior parte da minha vida, como já disse. E não posso realmente falar de mim sem mencioná-lo. Essa solidão, essas horas em que ele passava sozinho, depois em outro trecho ele fala das dificuldades que ele tinha para dormir, não é? Então ele passava a maior parte da noite lendo. Quando ele não conseguia ler, ele ia caminhar pela rua, no meio da madrugada, porque ele gostava do frescor da madrugada. E logo pela manhã, bem cedinho, antes de amanhecer, ele ia até a igreja, porque ele gostava de estar dentro da igreja quando amanhecesse. Porque ele gostava de acompanhar o desenvolvimento da luz ao longo do amanhecer na igreja, e não ouvir mais ninguém. O que ele fazia durante essas caminhadas e durante o seu período na igreja? Ele rezava. É isso que ele fazia. Ele rezava o tempo todo. Esse seu período de solidão, então, é esse período de aproximação de Deus. Isso, de modo algum, remove ou diminui o seu sentimento de perda, até de um certo isolamento, que, claro, para alguém que atende à solidão, ou que precisa viver na solidão, o isolamento, digamos que é esse extremo ruim da solidão, ou a parte em que ela pode ter vícios, é sempre uma tentação que acompanha o sujeito, não é? E ali ele experimentou isso ao longo da maior parte da sua vida. Vejam, esse homem foi moldado por esse período de trevas, que imediatamente, claro, a gente associa à noite escura da alma, né? Esse período de trevas durou a maior parte da sua vida. Esse período de trevas moldou quem ele é. E, no entanto, nós estamos diante de um homem que não é ressentido. Diante de um homem que não é esquivo. Diante de um homem que não odeia a Deus nem ao mundo. Que, paradoxalmente, pelo contrário, essa solidão permitiu com que ele prestasse mais atenção ao mundo, muito provavelmente do que prestavam as pessoas que estavam ao seu redor. Esse homem cheio de dor, ele não ficou cego pela própria dor. É interessante como ele comenta também que ele leu o diário de um pároco de aldeia. Ele diz isso aqui mais para frente. Ainda na mesma época, havia um livro que muita gente leu, Diário de um Pároco de Aldeia. Foi escrito por um francês, Bernanos. Simpatizei muito com o indivíduo, mas Botton disse, foi a bebida, e acrescentou, na verdade, o senhor precisava de alguém mais adequado para ocupar essa posição. Falando do pároco de aldeia, do suposto vício que ele tinha pelo álcool, né? Não conseguia ficar longe do vinho, na verdade ele tinha câncer,
Parece que o Bolton não leu o livro todo, mas que ele só conseguia se alimentar de pão e vinho, por causa do câncer no estômago que tinha o pároco de aldeia. E prossegue o pastor John Ennis. Lembro que fiquei lendo aquele livro à noite, com o rádio ligado, até que todas as estações saíram do ar, e ainda estava lendo quando o dia clareou. Esse outro diário, que aliás eu tenho aqui do meu lado, né? Esse outro diário, o Diário de um Pároco de Aldeia, com o qual este livro aqui dialoga, com o qual este livro, cujo personagem principal é um pastor protestante, cujo autor é protestante, está na mesma tradição deste excelente livro de um católico, cujo personagem principal é um sacerdote católico, eles dialogam profundamente. Essa tentação pela desesperança, pelo vazio, foi o que o pastor John Ennis experimentou na sua vida toda. Isto aqui, esta menção à leitura não está aqui por acaso. Existe uma proximidade grande entre a vida do pároco de aldeia e a vida do pastor John Ennis. Nas suas tentações. A diferença é que a do pároco de aldeia... O pároco de aldeia é um santo. Isso aqui é a verdade. Começa por aí, não é? A dificuldade de você retratar um santo na literatura, o Bernardo conseguiu. Esse processo de santificação do pároco de aldeia, a maneira como ele conseguiu retratar é um negócio assim assombroso. E o modo como ele trata da virtude da esperança também, coisa que a Marilynne Robinson consegue com John Ennis. Mas o sofrimento do pastor John Ennis, ele é iniciado, não dá para se dizer que é todo, porque a sua visão aumenta para outros aspectos do sofrimento humano, ou seja, para o sofrimento de outras pessoas, mas é iniciado, essa chaga é aberta pela morte da filha e da esposa. E essa tentação do desespero é aberta aí, nesse período, e continua, e continua. É contra ela que ele vai lutar a vida toda. Ele está sobre cinzas, né? Ele tem uma descrição muito interessante que a gente já vai ver, que ele faz do avô dele. E a única coisa que eu consigo pensar, a gente já viu esse avô dele, não é? Esse homem que só tinha um olho, que foi na guerra civil contra os com os abolicionistas, mas com os abolicionistas que pegaram em armas e tendo uma justificativa pela fé que eles diziam, assassinaram os senhores de escravos para libertar os escravos. Eu não sei se eu já mencionei isso nos vídeos anteriores, mas não mencionei aqui, ele já menciona que dentre a galera, não é, com quem andava o avô dele, estava ninguém menos que John Brown. Se vocês derem um Google agora, vocês vão ver de quem eu estou falando. E o avô dele tinha esse perfil, não é? E ao mesmo tempo essa frustração, essa raiva que ficou como que no corpo dele, algo não realizado, esse perfil um pouco atormentado, visivelmente atormentado, fisicamente atormentado. E aqui ele fala é a próxima citação, que eu separei inclusive, que ele fala do avô dele atormentado, e eu vou fazer o paralelo entre os dois. O meu avô me parecia um homem abalado e atormentado, e era mesmo, pois ele vivia como alguém perenemente atingido por um raio, de tal forma que havia um toque de cinzas nas suas roupas. O seu cabelo nunca ficava assentado, e o seu olho tinha aquele trágico alvoroço sempre que ele não estava efetivamente dormindo. Era o ser humano mais desassossegado que jamais conheci, à exceção de alguns de seus amigos. Que eu não lembro se eu li a descrição no último vídeo dos amigos, mas eram homens todos parecidos fisicamente com eles, não é? Com homens bem idosos, magros, nervosos, todos muito parecidos com eles, todos com essa fisionomia, com esse aspecto de serem atormentados, não é? O que parece aqui, para mim, a impressão que eu tenho fazendo essa referência até com o Diário de um Pároco de Aldeia, né, com a própria experiência do pastor John Ennis, é que ele também foi um atormentado, com a diferença de que ele foi um atormentado na alma e não no corpo. Né? Enquanto o tormento do avô era aquela frustração de não conseguir fazer, de ter uma coragem que ele não conseguiu gastar, essa é uma expressão do próprio pastor John Ennis, tratando do avô.
O pastor, o nosso personagem principal aqui, ele passa por esse seu período de trevas também sem entendê-lo, né? Sem entender o que estava acontecendo, sem entender aquele sofrimento direito. Ele não entende aquilo. E ele passa como Jó, né? Que é o seu outro paralelo. E é por isso que sempre havia um toque de cinzas nas roupas do avô, mas também há um toque de cinzas na experiência do pastor John Ennis, como ele fala disso. A gente vai ver no fim deste vídeo, eu vou mencionar isso no fim, mas nos seus próprios sermões havia vezes em que ele experimentava um gosto de cinza quando ele falava, quando ele tocava em alguns temas, né? E é nessa figura paradoxal, marcada por esse sofrimento gigantesco, que nós encontramos não um ressentimento, não uma raiva parecida com a do avô, não uma condenação. Vale lembrar que o irmão dele, estudando, acabou se tornando ateu, não é? Foi estudar na Alemanha, acabou se tornando ateu. Acho que eu falei que era Arthur, o nome do irmão mais velho dele, mas na verdade era Edward, eu falei errado, eu reli agora. E tem essa figura do avô, um atormentado exterior, do irmão, que tinha abandonado a fé, e ele, né, que sem fazer alarde prosseguiu. Sem fazer alarde do seu sofrimento, prosseguiu, mas sofrendo. E essa criatura paradoxal, que experimentou uma dor que reverbera direto na esperança, naquilo que ele pode esperar de Deus, né? Começando por este mundo, mas indo para além dele, obviamente, que aí é a plenitude da esperança mesmo. É este homem que, para usar a expressão de São José Maria Escrivá, começa a amar o mundo apaixonadamente. Vejam o paradoxo, sem deixar de sentir aquela dor, sem sair do seu período das trevas. Esse amor ao mundo, claro que ele se intensifica quando ele conhece a segunda esposa e quando ele tem um filho. Claro, isso aumenta. E, no entanto, isso já estava lá. Se nós vemos a atenção com que ele observava as pessoas, a atenção que ele conta para o filho episódios da sua vida, cronologicamente transcorridos durante o período de trevas, nós conseguimos perceber essa intensa atenção a todas as coisas. Esse 78, 70, deixa eu ver qual é a página agora. Amor a este mundo e a vida do filho, que ele tem, que é belíssimo, diz aqui. Jamais imaginei que veria a minha esposa toda encantada com um filho meu. Imagine, alguém que passou 40 anos sozinho, já chegou à velhice, viúvo. Ainda fico espantado sempre que penso sobre este assunto. Estou escrevendo isso em parte para lhe dizer que se algum dia você vier a se perguntar o que fez da vida, e mais cedo ou mais tarde, todos nós fazemos essa pergunta, saiba que você foi, para mim, uma graça de Deus, um milagre, algo mais que um milagre. Você pode não se lembrar bem de mim, e pode lhe parecer que não é lá grande coisa ter sido um bom filho para um velho, em uma cidadezinha de nada, que provavelmente já terá deixado para trás. Se ao menos eu tivesse palavras para lhe dizer. Vejam o que ele está fazendo aqui. Ele está, como Deus, justificando a existência do filho dele, mas justificando aqui, afirmando, esta é a palavra, amando a existência do filho dele tal como ela é, independente do que ele tenha feito, independente do que ele vier a fazer. Existe um amor aqui que é absoluto e incondicional. Vocês conseguem imaginar esse amor tendo nascido no meio dessas cinzas? Tendo nascido no meio dessas cinzas. Ao longo de uma esperança que, humanamente falando, só ficou gastada ao longo dos anos. E, no entanto, é exatamente isso. E depois ele continua a dizer ao filho, né? Tudo isso é ótimo, mas é principalmente por você existir que eu amo. Agora, a existência me parece a coisa mais incrível que jamais foi imaginada. Estou quase pronunciando a palavra imperecibilidade, em um instante, em um piscar de olhos.
Amando esse filho, ele passa a amar a existência inteira. Mas percebam, em outro momento ele fala que ele foi preparado para isso, que a gente vai ler daqui a pouco que esse período de trevas foi uma bênção. Por quê? Porque se não fosse esse período de trevas, em que ele aprendeu a transfigurar o seu sofrimento, a colocá-lo para fora, a transformar esse convite intenso ao desamor em atenção, ele não seria capaz de pronunciar essas palavras aqui. Ele não seria capaz de amar o filho incondicionalmente como ele amou aqui. Olhando para trás, a gente pode se perguntar, valeu? E parece que a resposta é afirmativa. Parece que valeu. E aqui, um comentário importante sobre a qualidade literária da Marilynne Robinson. Depois dessa afirmação sobre a existência, que ela é concreta, mas ela puxa para uma abstração, ele está pensando na imperecibilidade, não é? E ele diz o seguinte, antes de fazer o comentário, eu vou ler a citação da Marilynne Robinson, depois eu vou dizer para vocês qual é a minha observação. Enquanto você estiver lendo isso, serei imperecível. Em certa medida, estarei mais vivo do que nunca, na força da juventude, cercado pelos meus entes queridos. Você estará lendo os sonhos de um velho confuso e ansioso, e eu estarei vivendo em meio a uma luz do que em qualquer sonho jamais tive. Não à sua espera, porém, porque quero que esse seu ser perecível tão querido tenha uma vida longa e ame esse pobre mundo igualmente perecível, do qual não consigo imaginar que não vá sentir uma saudade terrível, embora anseie por saber como será voltar a ter comigo mulher e filha, quero dizer Luísa e Rebeca. Passei muitos anos pensando a esse respeito. Bom, mas essa velha semente já está prestes a ser lançada à terra. Então, ficarei sabendo. Bom, primeiro que isso aqui é maravilhoso. O segundo ponto é que percebam que aqui, nesse trecho belíssimo, por que ele ficou aqui, por que ele não saiu daqui, falando da imperecibilidade, falando do filho dele, como ele quer que o filho dele ame este mundo, falando que ele já deixou de ser esse velho cansado e ansioso, que ele está com a Luísa, está com a Rebeca, com o pai, com a mãe, com os avós, etc. Ele diz que passou muito tempo pensando nisso, né? E aqui, vejam, a gente está falando de um homem que leu muito. Um pastor, um homem que trabalhava também com o seu intelecto. A partir daqui, haveria o risco dele começar a contar para o filho as suas abstrações, os seus pensamentos, talvez as partes mais elevadas desses pensamentos, certo? Pensar em como ele pensou no paraíso, na imperecibilidade, entrando em detalhes. Mas vejam como a Marilynne Robinson é inteligente, ela não faz isso. Ela não faz isso. Ela mostra a profundidade dele, mas sem correr o risco de entrar em abstrações. Né? Sem correr o risco de transformar isso aqui num ensaio, uma carta. É um homem falando para o seu filho. E tanto que logo em seguida, o fragmento seguinte, ele fala da Luísa, da esposa. Tem uns poucos retratos de Luísa. E ele apresenta uma imagem muito vívida dela, não é? Eles conheceram desde criança. Ela era muito arteira, muito engraçada. Ela andava sempre descalça, sempre brincando, fazendo um monte de coisa. E aí ele dizia que a mãe dele, que vivia preocupada com a saúde dele, porque, além do Edward, eles tinham outros filhos que perderam doentes. Então a mãe comprou um livro com sei lá, milhares de dicas de saúde que ela aplicava a ele, não é? E aí um dia ele mostrou que para uma mulher, ela pulava muita corda, não é? Ela estava tentando chegar a 1.000 ou 1 milhão de pulos e nada era capaz de desviar a sua atenção. Naquele livro de cuidados com a saúde da minha mãe, está escrito que não se deve permitir que uma menina exija tanto da sua própria força. Mas, quando mostrei a Luísa a página que continha essas palavras, ela simplesmente mandou que eu me metesse com a minha vida. Querer algo mais concreto do que isso, mais palpável. Essa menininha descalça que está lá tentando dar 1.000 pulos, o objetivo é esse, manda ele cuidar da própria vida. Bom, essa que vai ser a esposa dele no futuro.
Percebam isso aqui. Percebam como, desse modo, ele aproxima o filho. Ele tenta aproximar todas as pessoas que ele ama, porque ele tenta aproximar a Luísa do filho também, como ele fez com os pais, com o avô. Ele conta episódios que trazem a presença dessas pessoas importantes para ele. Ele não faz discursos. Ele rememora. E vejam, como eu disse para vocês, foi todo esse período de trevas e o modo como ele o viveu, claro, que o preparou para essa bênção, né? Para essa recompensa, talvez, bênção. Ele não veria como recompensa, não é? Mas para essa graça que ele teve, que foi isso? Foi uma graça, foi gratuito. E ele diz assim sobre o período de trevas: tenho, pois, razão de lembrar daquela época como um período abençoado, e de me ver ali como alguém que espera, confiante, mesmo que não fizesse a mínima ideia do que estaria esperando. Ele deu um voto de confiança a Deus. É mais ou menos como Jó faz: olha, Senhor, não estou entendendo nada, mas as perguntas não são respondidas. Mas quando Jó olha para o rosto de Deus, ele só assente e fala: é isso. Veja, ele não precisa entender o resto. É o que o pastor John Lennon tenta fazer. E nesse voto de confiança, sentado sobre as cinzas, ao longo de 35, 40 anos, ele é preparado para amar de um modo como ele não entendia antes. Ele tinha amado, mas ele disse que ele não sabia o que significava amor. E é o que eu vou ler agora. Então, quando a sua mãe efetivamente chegou, quando eu ainda mal a conhecia, ela me lançou um daqueles seus olhares, de olhos que não piscavam, e disse com muita brandura e com a maior seriedade: você devia se casar comigo. Foi aí que descobri pela primeira vez na vida o que era amar outro ser humano. Não que não tivesse amado ninguém antes, mas nunca tinha compreendido o que significava amar. Ou seja, a ele foi prometido, a ele foi dada ainda uma outra graça de contemplar uma parte, né, em que é possível nesta vida, mas uma parte do que significa o amor. Ele já tinha amado, sim, mas ele nunca tinha contemplado o amor como ele conseguiu contemplar quando a mãe do seu filho apareceu. E de novo, foi graças ao período de trevas. Por quê? Porque na noite escura são os sentidos, os pensamentos, as consolações, elas são todas modificadas. Que consolo ele podia experimentar? E ele sabia que não estava experimentando consolo nenhum quando ele ligava o rádio para ouvir beisebol, quando ele lia. Ele só estava tentando realizar atos de esperança enquanto não sentia nada. Percebam a diferença. Esperança não é um sentimento, pelo amor de Deus. Tirem essa ideia da cabeça. Deixa eu ver onde é que eu estou. E é daí também que vem a sua fascinante admiração pela existência. E aqui dá vontade de ler todas as páginas, eu vou ler alguns trechos para vocês. Tenho pensado muito sobre a existência ultimamente. Na verdade, sempre fui tão repleto de admiração pela existência que praticamente não tive condições de desfrutar dela como deveria. Ele estava sempre encantado. Por onde começa a filosofia? Pelo espanto, pela admiração de que as coisas sejam como são. Esse homem conseguiu desenvolver esse sentido inicial da filosofia, esse encantamento pelo mundo, ao longo de toda a sua vida. E vejam, a gente pode pensar, e eu não sei por que o encantamento pelo mundo, essa afirmação fundamental da bondade das coisas, essa admiração, ela só vai surgir associada a elementos afetivos positivos. Você tem que ter algum afeto positivo, algum sentimento bom, gostoso, reconfortante, para você afirmar a vontade das coisas e estar encantado. Aqui não. Pode ser sim que isso aconteça, mas não é necessário.
No caso deste homem, do pastor John Ennis, foi experimentando o vazio das consolações sensíveis que ele conseguiu ver a beleza das coisas. O seu fundamento mesmo. Olha que lindo isso aqui. Passei a vida inteira no campo e uma fileira de carvalhos ainda conseguia me deixar espantado, admirado. Raiz mesmo da filosofia. Às vezes sinto-me como uma criança que abre os olhos para o mundo, vê coisas incríveis cujos nomes nunca virá a saber, e então tem de fechar os olhos novamente. Agora eu vou ler um dos meus 2 trechos favoritos. Sei que tudo isso é pura miragem em comparação com o que nos espera, o céu. No entanto, isso só torna as coisas mais adoráveis. Há nelas uma beleza humana. E não posso acreditar que, quando todos tivermos sido transformados e estivermos envergando a incorruptibilidade, simplesmente esqueçamos a nossa fantástica condição de mortalidade e impermanência, o grande sonho radiante de procriar e perecer, que era a coisa mais importante no mundo para nós. Na eternidade, este mundo será Troia, creio eu. E tudo o que aconteceu aqui será a épica do universo, a balada que se canta pelas ruas. Porque não imagino nenhuma realidade velando inteiramente esta aqui. E acho que o sentimento religioso não me permite tentar. Pode dar vontade de comer essa página. Sinceramente. Isso aqui é perfeito. Isto aqui é a verdadeira esperança. Não é um desprezo pela criação de Deus, não é um desprezo por esta vida, mas é um desejo de permanência, de plenitude naquilo que ela tem de bom, naquilo que ela tem de belo, naquilo que ela tem de verdadeiro. É isso que ele espera reencontrar na eternidade. E esta vida vai ser como Troia. E esta nossa vida vai ser como Troia. A vida de cada um de nós. Eu podia encerrar por aqui, né? Mas não, eu me programei para falar mais coisas. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Deixa eu ver o que mais que eu separei. Esse homem, o pastor John Ennis, tinha uma ferida e graças a ela foi chamado a prestar atenção à realidade. Deus usou dessa ferida como um canal de graça. Veja se isso não vale para todos nós. Se isso não vale como um exame de consciência para nós. Se Deus não pode nos puxar pelas nossas feridas também. E impressionante também, outro ponto aqui é que ele tenta ser tanto sincero quanto veraz acerca de si mesmo. Ele conta dos defeitos do seu filho, mas ele também quer ser honesto. Ele não fica no sentido de uma falsa humildade e tudo mais. Não, ele quer ser preciso, do melhor jeito que ele puder. E aí ele diz para o filho dele um trecho muito interessante. Quando digo que a minha reputação de homem piedoso, íntegro e coisas do gênero é um tanto exagerada, não estou querendo que você acredite que não levei a sério a minha vocação. Se ele dizia que, bom, que ele lia bastante, ele passava a noite inteira lendo, ele comprava muitos livros, ele comprava mais livros do que ele lia, as pessoas tinham um grande respeito por ele, né? E ele fala, tem um pouco de exagero nisso, mas você sabe qual é a minha parte de verdade aqui? Porque se ele dissesse que era só exagero, o filho dele ia dizer, tá, mas e aí, qual que é a verdade nisso tudo aqui? Não estou querendo que você acredite que não levei a sério a minha vocação. Dediquei toda a minha vida a ela. Isso aqui, olha, eu sei que eu não fui perfeito, mas eu me esforcei. Talvez as pessoas possam dizer coisas muito boas de mim, motivadas pela bondade delas, mas que não sejam precisas. Mas o que eu posso te dizer do fundo do coração, e aqui sinceridade e veracidade caminham juntas, eu dediquei toda a minha vida à minha vocação. Aqui é um homem tentando falar a verdade, sem vergonha de si mesmo, sem se exaltar e sem se humilhar. Ele está tentando falar a verdade sobre si mesmo para o filho, que ele quer ser conhecido pelo filho.
E aí ele fala do Bottom, né? O Bottom tinha 4, 5 filhos, eu acho, estava com a casa sempre cheia. E aí o Bottom era pastor em outra igreja, né? Eles sempre foram muito amigos e tudo mais, de infância. E aí quando eles sempre estudavam juntos, sempre repassavam o hebraico e o grego deles, não é, para que eles pudessem pregar. Então eles reliam junto as passagens, eles comentavam e tudo mais. Então o Bolton sempre ia à casa dele para fazer isso, porque na casa do próprio Bolton tinha muita criança, não é? E aí ele diz: já eu tinha medo de ir à sua casa, porque diante dela a minha parecia tão vazia. E Bolton percebia isso, sabia que era assim. Veja, ele não está negando, ele não está negando a sua cruz. Muitas vezes tentar diminuir a própria cruz também é um jeito de negá-la, e ele não está fazendo isso aqui de modo algum. Enfim, vejam aqui a comparação que ele faz. Não creio que aquela situação, a casa do Bolton cheia de filhos e a dele vazia, me deixasse ressentido. O que eu sentia era como que uma espécie de lealdade para com a minha própria vida. Como se quisesse dizer: também tenho uma esposa, também tenho uma filha. Era como se o preço a pagar por tê-las fosse perdê-las, e não podia suportar a ideia de que esse preço pudesse ser considerado alto demais. O fato de ele ter conhecido a Luísa, ele ter conseguido pegar a Rebeca no colo, dela ter aberto os olhos diante dele, tudo isso aqui não diminui o sofrimento dele, mas é essencialmente superior. É uma afirmação da existência que é muito superior e muito mais importante que o sofrimento dele. Então o preço desse amor, qualquer que ele fosse, não podia ser considerado alto demais. Não seria melhor se a Rebeca não tivesse sido concebida, se ele não tivesse conhecido a Luiz, se ele não tivesse se casado com ela? Não, de jeito nenhum, não seria melhor. E os 40 anos de solidão, por aquele amor, não é um preço alto demais. Não é um preço alto demais. Isso é maravilhoso, né? Foi esse o preço que ele pagou pelo amor, não é? E é muito bonito também quando ele fala da relação encarnacional do rosto humano. Ele e o Bolton conversaram sobre isso várias vezes. Ele está lembrando, ele está contando para o filho dele quando ele pegou a Rebeca no colo e ela abriu os olhinhos rapidamente antes de morrer. E aí ele se lembrando das centenas de crianças que ele tinha batizado em Gilead ao longo da vida. E aí ele diz: agora que estou prestes a deixar este mundo, percebo que não há nada mais espantoso do que um rosto humano. Bottom e eu conversamos sobre isso também. Tem algo a ver com a encarnação. A gente se sente comprometido com relação a uma criança depois que a viu e a pegou no colo. Qualquer rosto humano é uma reivindicação, porque somos obrigados a entender a sua singularidade, a sua coragem e a sua solidão. Isso aqui é maravilhoso, né? Qualquer rosto humano é uma manifestação de alguém inteiro no ser. É uma encarnação. É algo que não se apaga, cujos limites, cuja identidade, cuja pessoalidade está definida, clara, diante da qual você tem reverência. E é interessante, em seguida, ele torna a pensar no paraíso, naquilo que é imperecível. E aqui vem o meu segundo fragmento favorito deste livro. Vejam só. Toda manhã sou como Adão acordando no Éden, espantado com a esperteza das minhas mãos e com o esplendor que penetra na minha mente através dos meus olhos. Mãos velhas, olhos velhos, mente velha. No geral, um Adão bem significante, mas mesmo assim é simplesmente notável. O que ainda me resta de mim? Bem, esse velho corpo foi sem dúvida um bom companheiro. Como a mula de Balaão,
Ele já viu o anjo que eu ainda não vi e fica deitado no meio do caminho. Toda manhã ele se sente como Adão no Éden. Ele não cansou de contemplar a criação de Deus. E aí, quando ele pensa no paraíso celestial, ele pensa no primeiro paraíso que Deus criou, que Deus plantou na expressão de Santo Efrem Sírio na terra. Que algo desse paraíso ainda está ao seu alcance, é para ele que ele olha. E é pela beleza dessa criação que ele vai para a sua fonte, para o seu fundamento, que é o próprio Deus. Quando ele tenta pensar no céu, ele pensa na verdadeira beleza da terra. E isso é maravilhoso. Hein? Isso é belíssimo. A atenção foi essencial em toda a sua vida. Ele prossegue. Devo dizer também que a minha mente, apesar de todas as suas deficiências, conseguiu de certo me manter interessado. Há uma dose considerável de poesia no que aprendi ao longo dos anos, e um vocabulário bem decente, embora boa parte dele não seja utilizado. Ele conseguiu prestar atenção. Em meio a todo o esforço, inclusive da própria dor, toda a força externa, e aqui inclusive da própria dor, para que ele se entorpecesse, para que se embrutecesse, para que se distraísse, ele conseguiu se manter atento, ele conseguiu prestar atenção. E o resultado foi isso que nós vimos no fragmento anterior, né? Olhar para a terra e pensar no paraíso celestial. Só conseguir ver a mão de Deus em todas as coisas. É belíssimo. E, para fechar, o paradoxo com que comecei este vídeo, a esperança desse homem, do pastor John Ames, nunca foi um sentimento. Ele mesmo o diz. Muitas vezes me dei conta lá no púlpito, no exato instante em que ia lendo aquelas palavras dos seus sermões, como elas estavam distantes de quaisquer esperanças que eu pudesse ter a respeito delas. E por um certo prisma, esses sermões foram a obra da minha vida. Não sei como consegui conviver com isso. Em um determinado momento ele se sentiu um farsante, porque ele proferia palavras de esperança sendo que ele achava que ele não esperava, porque os seus afetos estavam profundamente afastados disso. E aí, como todos nós parecemos ter essa tendência a confundir esperança com sentimento, com estado psicológico, com qualquer coisa parecida, a gente acha que por não sentir conforme a gente diz, sentir conforme a gente age, parece que perdemos a esperança e parece que há uma contradição. Quando a vida dele, mesmo que os sentimentos e os estados psicológicos não sejam, mas as suas obras, os seus esforços, os seus amores são um testemunho dessa esperança. É isso que eu quero que fique para vocês, como eu quero que fique para mim também. Com a esperança não é esse sentimento, é algo que subjaz. É algo muito maior e mais importante do que os nossos estados psicológicos e emocionais cambiantes. São as obras das nossas mãos e o amor dos nossos olhos, para usar dos versos do Baudelaire que nós vimos no vídeo anterior. Essa é a esperança. Essa é a esperança que nós vemos em alguém como o pastor John Ames, que muitas vezes vai fazer com que de fato nos sintamos impostores, nos sintamos numa contradição difícil de conviver, mas que não há contradição, só há contradição para a nossa falsa impressão. O paradoxo é que ele é aparente. A esperança só pode surgir nesse aparente desespero aqui, porra. É só aqui que ela surge. É só aqui que é preparado o terreno para a verdadeira esperança, que é uma virtude teologal plena de Deus. Certo? Bom, meus amigos, é isso que eu tinha para falar hoje sobre